Como Andrés Escobar morreu? Andrés Escobar foi um jogador de futebol colombiano, que teve sua história marcada após sua participação na Copa do Mundo de 1994. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em 13 de março de 1967, em Medellín, na Colômbia. Ele era filho de Darío Escobar, um banqueiro, e de Beatriz Saldarriaga. Andrés nasceu numa família de classe média. Seu pai, que era um banqueiro, conseguia ofertar aos seus filhos uma qualidade de vida muito boa. Ele também era conhecido por fazer muitas caridades. O futebol foi algo que sempre esteve presente na vida do atleta. Desde criança ele e seu irmão tinham no esporte seus momentos de lazer. Seu irmão mais velho também nutria o mesmo amor pelo esporte, e foi ele o primeiro membro da família a enxergar o futebol como uma futura profissão a ser seguida. Foi na escola que Escobar iniciou sua história no futebol. Ele começou a participar da equipe do Colégio Calazans e rapidamente se destacou entre as outras crianças. Os treinadores e colegas rapidamente notaram sua elegância em campo e sua capacidade de leitura de jogo, características que se tornariam suas marcas registradas. Andrés não apenas mostrava habilidade técnica, mas também um comportamento exemplar e uma liderança nata, mesmo em sua juventude. Em 1977, aos 10 anos de idade, sua habilidade chamou a atenção de olheiros locais, que o convidaram para integrar as categorias de base de um time local. Novamente o atleta não decepcionou, e mesmo agora jogando futebol em um ambiente mais especializado, ele continuou chamando a atenção de todos em sua volta. 6 anos depois, em 1983, ele chega para as categorias de base do seu primeiro time de expressão no cenário futebolístico da Colômbia, o Atlético Nacional. Sua entrada no Atlético Nacional marcou o início de sua carreira no futebol profissional. No clube, ele teve a oportunidade de treinar com jogadores experientes e de alto nível, o que foi crucial para seu desenvolvimento como um dos melhores defensores de sua geração. Jogando nas categorias de base, era só uma questão de tempo até ele ter sua primeira oportunidade no time principal, momento que acabou ocorrendo em 1986, quando ele tinha apenas 19 anos. Naquela temporada o time do Atlético Nacional precisava rapidamente fortalecer seu setor defensivo, e a forma mais rápida e mais barata foi trazer o jovem Escobar para o time principal. Após um ano, ele já havia assumido a posição de zagueiro principal do time. Apesar da pouca idade, ele tinha um estilo de jogo limpo e eficiente. Sua capacidade de desarmar adversários sem cometer faltas desnecessárias, aliada à sua habilidade técnica, permitia que ele iniciasse jogadas desde a defesa. Ele possuía uma leitura de jogo excepcional, antecipando movimentos e interceptando passes com precisão. Além disso, sua versatilidade e adaptabilidade a diferentes formações táticas fizeram dele um defensor indispensável. Essas características fizeram com que o técnico Francisco Maturana, que dividia na época as funções de técnico do Nacional e da seleção colombiana, o escalasse para defender a Colômbia. Sua estreia na seleção colombiana ocorreu em 30 de março de 1988, em um amistoso contra o Canadá, que terminou com uma vitória impressionante por 3-0 para a Colômbia. Sua estreia foi tão boa que a partir desse momento ele começou a ser escalado para todos os jogos. Além do sucesso dentro de campo, ele também começou a ter sucesso em sua vida pessoal. Nessa época ele conhece Pamela Cascardo, uma odontóloga bem-sucedida, que vai permanecer ao lado dele até sua morte. Em 1989, Andrés Escobar ganhou seu grande título pelo Atlético Nacional, a Copa Libertadores da América. Durante o torneio ele jogou todas as partidas, e apesar de atuar como zagueiro, foi muitas vezes decisivo no ataque, principalmente na partida contra o Deportivo Quito, quando marcou um gol importante. Na final do campeonato o Atlético Nacional enfrentou o Olímpia do Paraguai. A partida se tornou um dos confrontos mais memoráveis da história do futebol sul-americano. Após as duas partidas, a decisão acabou sendo levada para os pênaltis, onde o goleiro do Atlético Nacional René Higuita acabou se destacando, defendendo várias cobranças do Olímpia. A precisão dos jogadores colombianos nas cobranças de pênalti, somada às defesas de Higuita, levou o Atlético Nacional à vitória por 5-4 nos pênaltis. Com a vitória nos pênaltis, o Atlético Nacional conquistou seu primeiro título da Copa Libertadores, um feito histórico para o clube e para o futebol colombiano. Após a conquista do título, Escobar e seu irmão,
que também jogava no Atlético Nacional, se transferiram para o time do Young Boys, da Suíça. Na ocasião, o campeonato colombiano estava parado devido a problemas sociais e políticos, e Andrés se transferiu por empréstimo de 6 meses sem opção de compra. Após 6 meses, ele retornou ao Atlético Nacional com a intenção de seguir para a Itália, onde havia negociações para sua transferência para o time do Milan. Sua transferência para o time italiano acabou não se concretizando, porém Andrés continuou sendo um dos principais zagueiros da Colômbia. Após retornar para a Colômbia, ele vai jogar sua primeira Copa do Mundo em 1990, realizada na Itália. Embora a Colômbia tenha passado da fase de grupos, foi eliminada na fase seguinte, e Escobar teve uma participação pequena. Em 1991, o clube conquistou o campeonato colombiano, graças à sólida performance defensiva da equipe, da qual Escobar era o pilar central. Sua performance e constância dentro de campo o levaram a ser escalado em 1994 para sua segunda Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Francisco Maturana, a equipe contava com jogadores de destaque como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Adolfo Valência, além do próprio Andrés Escobar. A Colômbia entrou na Copa do Mundo de 1994 com grandes expectativas. A equipe havia se classificado com destaque, incluindo uma vitória histórica de 5-0 sobre a Argentina nas eliminatórias. Muitos especialistas e fãs de futebol acreditavam que a Colômbia poderia ser uma das grandes surpresas do torneio e até mesmo chegar às finais. Porém, as coisas não aconteceram de acordo com as expectativas. Já no primeiro jogo contra a seleção da Romênia, a seleção colombiana sofreu uma derrota por 3-1, fazendo com que a pressão entre os jogadores aumentasse. O segundo jogo foi contra os anfitriões, os Estados Unidos. O jogo foi marcado por pressão e alta expectativa, o que prejudicou os atletas. A seleção colombiana acabou mais uma vez decepcionando e perdeu a partida por 2-1. Infelizmente, um dos momentos mais trágicos da partida foi o gol contra de Andrés Escobar, que contribuiu para a derrota e eliminação precoce da seleção colombiana. Esse gol contra vai ser o fator predominante para sua morte no futuro. No último jogo da fase de grupos, a Colômbia enfrentou a Suíça e, apesar de vencer a partida, a seleção não conseguiu sua classificação para a próxima fase. A desclassificação prematura deixou todo o povo colombiano com um sentimento de tristeza, e a culpa pela desclassificação acabou caindo nas costas de Andrés Escobar. Seu gol contra, ocorrido na partida contra os Estados Unidos, foi amplamente divulgado e discutido na mídia, e ele se tornou o foco das críticas e do descontentamento dos torcedores e da mídia colombiana. Para piorar a situação, nesta época o futebol colombiano recebia muita influência do crime organizado, o que tornava a volta dos jogadores para a Colômbia algo perigoso. Apesar de saber dos riscos e do sentimento que parte dos colombianos sentiam por ele naquele momento, Andrés Escobar decidiu não permanecer muito tempo fora da Colômbia, e 10 dias após a desclassificação da Colômbia o jogador irá perder sua vida. Na noite de 1º de julho de 1994, o jogador já estava de volta à cidade de Medellín, e ele decidiu sair com amigos para um clube noturno chamado El Índio, localizado em uma área conhecida por sua vida noturna. Durante a madrugada de 2 de julho, Escobar estava no estacionamento do clube, conversando com amigos, quando foi abordado por um grupo de homens. Entre eles estavam os irmãos Pedro e Juan Santiago Galón, conhecidos por suas ligações com o crime organizado e apostas ilegais. Uma discussão acalorada começou, centrada no gol contra que Escobar havia marcado na partida contra os Estados Unidos, que muitos acreditavam ter contribuído para a eliminação da Colômbia da Copa do Mundo. A discussão rapidamente escalou, e Humberto Munhoz Castro, que trabalhava como segurança dos irmãos Galón, sacou uma arma e disparou 6 tiros contra Escobar. Os tiros atingiram o jogador no peito, e ele foi imediatamente levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Andrés Escobar morreu no dia 2 de julho de 1994, devido a uma discussão que terminou em seu assassinato. Ele estava com 27 anos. O velório do jogador ocorreu no estádio Atanásio Girardot, onde Escobar havia jogado muitas vezes pelo Atlético Nacional. O estádio foi escolhido para permitir que o maior número possível de pessoas pudesse prestar suas últimas homenagens.
Milhares de torcedores compareceram, muitos vestindo as cores do Atlético Nacional e da seleção colombiana, em um gesto de solidariedade e respeito. Durante a cerimônia, várias pessoas próximas a Escobar, incluindo familiares e colegas de equipe, fizeram discursos emocionantes. Eles lembraram de sua dedicação ao futebol, seu caráter exemplar e a tragédia de sua morte. O irmão de Andrés, Santiago Escobar, foi uma das vozes mais emocionadas, destacando o legado de seu irmão e a necessidade de paz e justiça. O corpo do jogador foi enterrado no cemitério Campos de Paz, em Medellín, na Colômbia. O legado de Andrés Escobar vai além das 4 linhas do campo de futebol. Ele é lembrado como um exemplo de integridade, fair play e coragem, e sua memória continua a inspirar e a promover mudanças positivas no esporte e na sociedade. E foi assim que Andrés Escobar morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.